Esses 4 evangelhos, eles são chamados de sinóticos. Por quê? Porque eles são praticamente iguais, os 4. Mais um versículo. E Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. E Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. Esrom gerou a Arão. E Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou Nasson. E Nasson gerou Salmo. E Salmo gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Ruth a Obed. E Obed gerou a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi. E o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abias, e Abias gerou a Asa. Tá bom aí, Tony. Agora você vai lá para o 15. Para o 15? 15? Versículo 15. Ok. E Eliúde gerou a Eleazar, e Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Amém. Até aí, só para você ter uma ideia, pessoal, preste atenção aqui. Aí ele fala da geração de quem? Jesus Cristo. Até Jesus. Da geração. Você viu que ele nasceu na família do rei. Rei Davi. Quem lembra que aquele cego falou assim, Jesus, filho de Davi? Quem lembra? Amém. Tenha compaixão de mim. Isso aqui, queridos, é falado em faculdade de teologia. Mas aqui também a gente não está na faculdade de teologia, aqui nós estamos na faculdade do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Quem nos ensina é Ele. Glória. Então, hoje vocês vão aprender coisa aqui que o Senhor vai revelar diretamente para a gente, porque ele quer mostrar para os seus filhos a verdade. Então, ele escreveu aqui para Mateus que Jesus é filho de Davi, que ele vem da origem de Abraão, da família de Isaac, filho de Jacó, através de um dos filhos dos 12 da tribo de Judá. Por isso que eu falei para vocês outro dia. Judá vem judeu. Judeu vem de Judá, porque é uma das 12 tribos de Jacó, de Israel. Porque Jacó significa Israel. Tá? Jacó, o Senhor mudou o nome dele para Israel. Então, a cidade de Israel é Jacó. Verdade. E a cidade de Israel tem 12 tribos. Uma delas é Judá. E de Judá veio a raiz de Jesus, que é Jerusalém, a cidade, e Judá é a origem que vem dos patriarcas. Abraão, Isaac, Jacó e Judá. Aí vem Davi e vem Jesus. Quem está entendendo? Amém. Amém. Então, Jesus vem da família de Davi. Por isso que o cego fala, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Um cego, hein? Um cego já sabia. Imagina o sacerdote, o sumo sacerdote. Quem está entendendo? Amém. Amém. Mas para você ver o que acontece aqui. Agora, Tony, você vai ler o versículo 17. Versículo 17, amém. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação da Babilônia até Cristo, 14 gerações. Você vê que Deus nos seus mínimos detalhes, é o tempo de Deus e o número de Deus. É certinho, querido. Certinho. 14 gerações, 14 gerações, 14 gerações. Porque de Abraão até Jesus Cristo foram
4 vezes 3, 12. 42 gerações. 2.000 anos. Quem está entendendo? Amém. Amém. De Abraão ao Senhor Jesus, Amém. 2.000 anos. Tudo o Senhor é certinho. Ele foi concluindo tudo no seu tempo certo. Quem está entendendo? Amém. Amém. Tudo correto, certinho. 14 gerações, 14 gerações, 14 gerações. 2.000 anos de Abraão a Cristo. E de Cristo a nós, quantos anos temos? 2021. São 2.000 anos. Ao- tirando... Ele tinha 33 quando morreu, né? 2.000 anos. Vocês estão entendendo ou não? Amém. Arrebatamento da igreja? Amém. Estão ligando com o arrebatamento da igreja? Amém. Amém. Vocês terem uma ideia, tá? Da criação do homem até Adão, até Abraão. Abraão, esquece Adão. De Adão até Abraão, 2.000 anos. De Adão a Abraão, 2.000 anos. De Abraão a Cristo, 2.000 anos. De Cristo até hoje, 2.000 anos. O que está para acontecer agora, próximo? O arrebatamento. Quem está entendendo? Amém. 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 O Espírito Santo de Deus revela para a igreja. Só que a igreja está gelada hoje. A gente vê isso. A igreja está passando por um gelo. Agora eu vou falar para vocês, não se engane não. Existem muitos que estão pegando fogo, irmão. Muitos que estão pegando fogo. Até os que começam agora com sinceridade. Ouviu, Eudes? Até os iniciantes agora, que quer Jesus, Amém. vai já iniciar com fogo. Com fogo. Então, irmão, preste atenção no estudo. Estamos vivendo 2.000 anos depois de Cristo. E em 2.000 anos, Deus fez alguma coisa acontecer na Terra. Tudo bem que teve o dilúvio. Passou um pouquinho, veio Abraão. Depois do dilúvio foi pouquinho, veio Abraão. 2.000 anos. De Abraão até Cristo, 2.000 anos. De Cristo até nós, 2.000 anos. Irmãos, o tempo é de Deus. Pode ser alguma coisa que o homem tenha errado aí, mas é poucos anos. A diferença é poucos anos. A diferença é muito pequena. Para vocês terem uma ideia, vocês sabem qual é a idade de Israel hoje? Quem pode me dizer? Eu já falei aqui. Tá, vou falar. Quem quer saber? 4.000 anos? Vou falar a idade certa, Tony, porque na idade, 4.000 anos para cá, se você contar de Abraão para cá. Sim. Como eles não contam que Jesus Cristo é o Messias, Eles então não contam soma. a idade dele, que eles contam, desde Adão. Guarda essa aí, pessoal. Pode ver lá a idade de Israel. 5.770 anos. Já passou de 70, tá? Vou repetir. Israel da criação. Eles contam a criação de Adão até agora, 5.700 e poucos anos. Como o Tony falou, já que eles não têm Cristo como Salvador, então os anos Domini, eles não aceitam. Não aceitam. Eles acham que Cristo fundou a religião cristã. Olha a ideia deles. Eles acham que Cristo fundou a religião cristã. Como Maomé fundou a religião islâmica. Quem está entendendo? Amém. Amém. Criou a religião dos mormons. E assim por aí afora. E a Ellen White criou a Adventista Sétimo Dia. E o Tazeo criou a Testemunha de Jeová. Então, Jesus Cristo, ele é um criador só da religião, eles têm isso. Mas você pode ver que fecha os dias e anos de Israel, fecha com o que eu estou falando aqui. Quem está entendendo? 6.000 anos. Amém. Amém. Eles que não estão contando com os nossos anos Domini. Por quê?
É os 2.000 antes de Cristo, depois de Cristo. Tem um antes de Cristo, AD, não, AC, antes de Cristo, e DC, depois de Cristo. Eles não contam. Então, a contagem dele está praticamente correta também. 5.700 anos. Não, já está quase 5.800. Está lá, eu não me lembro agora a data. Detalhes de anos. Mas, querido, posso falar uma coisa para vocês? Uma coisa que eles não contaram. Que Israel já é, de novo, a figueira que está brotando. Que está dando fruto. Viva. Amém. A figueira que está dando fruto. Mas isso simplesmente é o que eu estou dando uma pincelada aqui, para vocês terem uma ideia. Agora, vou voltar lá à leitura. Do versículo, lê o versículo 16, Tony. Não entendi, pastor, qual? 16. E Jacó gerou a Jessé, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Ele gerou José. José. Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Quem está entendendo? Amém. Amém. Por que colocou a genealogia aí em Mateus? Porque tem um porquê. Foi porque ele quis dizer para o livro, para Israel, que o Senhor Jesus, ele é da tribo de Judá e a profecia vinha pela tribo de Davi. Amém. Vinha pela geração de Davi. Os tataravós de Davi, que chegou até ajudar Jacó. Hoje, a gente está vendo a novela que está essa situação de Jacó e do irmão dele lá, que não quis a bênção de Deus. Depois que vendeu para o jogo de primogenitura, não queria nada, aí Jacó foi lá e tomou a bênção. Ele usurpou a bênção. Tudo bem que ele não era para ter feito isso, mas ele fez tudo isso por quê? Porque ele queria Deus. Irmão, eu vejo isso. Quem está vendo a novela Gênesis? Amém. Amém. Quem mais? A novela Gênesis está mostrando ali que Jacó usurpou a bênção. Amém. Só que ele queria tanta bênção de Deus que ele brigou. Você viu que Esaú não estava preocupado com a bênção, estava preocupado com a reputação dele. No eu. O que as pessoas... o eu. O que as pessoas acharam? Eu sou o líder. Agora não tem mais bênção para mim? Meu pai! Aí o pai dele caiu a ficha dele. Pô, meu filho não queria a bênção de Deus, ele queria só a liderança. Foi o que Satanás ofereceu para o Senhor Jesus no deserto. Quem lembra que Satanás ofereceu alguma coisa para o Senhor Jesus no deserto? O que ele ofereceu para o Senhor Jesus no deserto? Fala aí. Ofereceu tudo que ele não tinha, todo o poder. O poder político do mundo. Você vai assumir agora, você vai comandar tudo, você vai tomar conta de tudo. Esaú queria isso, querido. Esaú queria comandar aquela... Já formando-se uma nação, né? Já se formando uma nação ali em Abraão. Mas Jacó não. Jacó queria a bênção de Deus, queria a primogenitura. Ele queria ser do povo de Deus. Mesmo que ele usurpou o irmão. E roubou a bênção do irmão. Meu querido, analisa bem. Ele quer Deus. Nem que fosse roubando a bênção do irmão. Quem está entendendo? Ele quis Deus e não mediu esforços. Ele não viu nada. Ele fechou os olhos e foi cegamente, querido. E Deus aprovou. Perdoou que ele se arrependeu fiamente, ele sofreu. Trabalhou como escravo com o sogro lá, 14, 15 anos trabalhando como escravo. Sofreu muito. Creio que ele passou lá com Labão uns 21 ou 22 anos com Labão. Sofreu. Mas Deus o perdoou porque ele se arrependeu. Amém. E Deus o aceitou porque ele queria Deus. Você quer Deus? Não me responda, Amém. não. Não me responda, não. Você Eu quer te Deus? respondo, meu pastor. Eu quero Deus. Ah, responde, tá bom. Eu não preciso ficar no oculto, não. Eu quero é Deus. Glória. Ele usurpou o irmão, mas pela bênção de Deus. O irmão chegou, estou com fome, ó. Se você... Eu quero comer do teu guisado. Jacó sabia fazer muito bem um guisado, né? De ovelha, de cabrito lá. E... Tá bom.
Se você me dá a sua primogenitura, quem me vale a primogenitura? Isaú falou, pai, vale para quê? Eu vou morrer de fome. Não, me dá um grisado aí, tá? A sua primogenitura é tua, acabou. Eles juraram ali, ele tomou a primogenitura do irmão. Depois ele tomou a bênção do irmão. Naquela situação ali que ele enganou o pai. Quem está entendendo? Amém. 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 Satanás também ofereceu para o seu Jesus o poder político, mas Jesus falou, não, não quero não. Quando eu vejo pastores aí se metendo com política, nós não fomos chamados para política, irmão. Quando eu falei com o Tony Jossi, a partir de hoje eu vou fazer a obra do Senhor. É só a obra, irmão. É só a obra do Senhor. Pra vocês terem uma ideia, o Satanás ele ofereceu, mas não ganhou nada. Por quê? Porque o Senhor Jesus sabia quem ele era. E assim mesmo está hoje, a vaidade do homem, né? Mas voltando aqui ao nosso estudo aqui, ó. O livro de Mateus, ele foi escrito para os judeus. Porque até hoje eles não aceitam Jesus como Salvador. Jesus veio da raiz de Davi. Quem está entendendo? Amém. Aleluia. O que foi profetizado? Amém. Ele veio da raiz de Davi. Glória a Deus. Filho de Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão. Pela tribo de Judá. Está aí, ó. Escreveu para os judeus, para dizer, Jesus é filho de Davi, que vem de Abraão. Quem está entendendo? Amém. Glória a Deus. Mas Amém. existe mais 4 livros aqui. Marcos, Lucas e João. Marcos escreveu para os romanos, o poderio de Roma. Lucas escreveu para a sabedoria dos gregos. E João escreveu para a igreja. Glória a Deus. Vamos lá. Mateus escreveu para os judeus, para dizer que Jesus é judeu. Quem está entendendo? Amém. Que Jesus veio da raiz de Davi. Jesus veio pela promessa que foi dada ao povo. Que de Davi veria o Messias. E ele veio da raiz de Davi. Mas, nós já entendemos, romanos foram o livro de Marcos e os gregos o livro de Lucas. Tudo igual. Mas João escreveu para a igreja. Quem está entendendo? Amém. 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 É o livro que nós vamos começar a ler hoje. João. Ô, glória. Mateus, Marcos fala praticamente igual. Lucas também, não é só que João entra no espiritual. Já que vocês já estão recebendo o Espírito Santo poderosamente, vocês vão entrar agora no espiritual de Deus. Glória a Deus. Quem está entendendo? Amém. Amém. Nós temos esse estudo aí, só nesse versículo aí em campo. Não sei se vocês lembram. Desse versículo aí sai 5 dias de estudo. Gostaria que vocês lessem esse versículo. Vou começar hoje do Jossi. Jossi, lembra esse versículo para nós, Jossi, por favor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Udes, também, por favor. Depois, irmã Silvana. Ele, No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Irmã Silvana, depois o Tony. No princípio era o Verbo, e o Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Amém. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Amém. Aí está, a palavra está dizendo aqui, querido. No princípio era o Verbo. O que é o Verbo? A palavra, a Bíblia, O que a está lei escrito da aqui? O que está escrito aqui? É tudo palavra. Constituição. Deus.
Não é a palavra? É a Constituição? É as leis? É os mandamentos? É os conceitos? É os preceitos? Quem está entendendo? Amém. Amém. No princípio era o verbo. Amém. Olha, não precisa abrir, não. No princípio, aqui ele criou aqui, ó. No versículo 10, ele diz assim: haja luz. Palavra. Haja luz. Ele começou toda a criação com a palavra. No princípio era a palavra. No princípio era a palavra. Antigo Testamento. Gênesis. No 3. No 3. No 3 ele diz: haja luz. E houve luz. Ele criou com a sua palavra. Quem está entendendo? Amém. Amém. E o verbo estava com Deus, porque saiu dele. E ele falando, haja luz, aí foi criando com a palavra. A criação é muito linda, irmão. Muito lindo. E tem homens que falam que a criação de Deus não existe. Foi o Big Bang. O Big Bang é aquela explosão que houve lá nos primórdios, no início, no começo, no princípio. Já viu sobrar alguma coisa de uma explosão, querido? Só destroço. Hein? Só destroço. Aonde você pode entender que de uma explosão nasce o ser humano? Olha o teu corpo, irmão. Com todo o seu sistema funcionando, são vários. Olha o teu corpo. É um milagre. Paz, que Deus abençoe a todos. Amém. Amém. É um Amém. milagre. É um milagre de Deus. O nosso corpo é um milagre. Como é que podemos vir de uma explosão? Primeiro, o sistema nosso digestivo, tu come e desce, cai embora. E ainda sai ainda totalmente processado. Você toma Coca-Cola, sai líquido. Claro. Você toma qualquer tipo de suco, sai tudo processado. Qualquer comida que você come, carne, pode ser até osso, sai processado. Sistema digestivo. Sistema cardiovascular. Vocês têm uma ideia? O nosso sistema cardiovascular, se você for somar o número de veias que nós temos aqui, cardiovascular, dá volta no globo terrestre várias vezes. Quem está entendendo? Amém. Amém. Se você esticar a nossa veia, que está no nosso corpo, nosso sistema cardiovascular, ele dá volta no globo terrestre. Várias vezes. Que é isso, irmão? Se você analisar bem o nosso sistema cardiovascular, meu querido, aonde você imaginar no teu corpo, onde você furar, sai sangue. E como é que esse sangue não se estoura lá dentro e começa, sabe, dar aquele derrame brabo? E passa para cá, para cá, para cá, para lá, sobe, desce, vai, sobe para tudo quanto é lado, querido. E uma bomba só aqui funcionando, vai, mandando sangue para todo lado, para todo lado do corpo. Quem está entendendo? Amém. Amém. Aonde tem uma explosão, meu irmão? Quem já viu falar no Big Bang? Amém. 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 O Big Bang é uma explosão que houve.
quem eu falei para vocês que todo o universo ele foi criado de gases, né? Hein, querido? Como é que de uma explosão você vai nascer um sistema desse cardiovascular? Para pensar num sistema cardiovascular depois. Para pensar. É um milagre, meu irmão. Não tem só o sistema cardiovascular, tem o sistema muscular, seus músculos. Sistema esquelético, sem ele você não fica em pé. Sistema reprodutor, que sem reprodução não estaríamos nós aqui no mundo. Um espermatozoide tem bilhões de... Quem está entendendo? Amém. Amém. Espermatozoides. Amém. Bilhões de espermatozoides. Numa só ejaculação. Quem está entendendo? Amém. Amém. E como é que pode nascer só um ou dois? Claro, às vezes tem pessoa que tem um milagre de nascer 11, que eu já vi de 11. Teve 11 filhos. Mas a maioria... isso é uma mulher e 1 trilhão. 11. Então, queridos, você ter uma ideia, de todos esses bilhões de espermatozoides, só nasce um. 2. Quem está entendendo? Amém. Amém. Para pensar no nosso sistema, no nosso corpo, para você ver que não é um milagre. Eu costumo dizer que os 2 maiores milagres de Deus na Terra, os maiores, para mim, os 2 maiores são a criação do homem, dos sistemas que está nele, e a Bíblia. E a Bíblia vem primeiro, que é a palavra de Deus, depois vem o homem. Para pensar no seu sistema, que está dentro do teu corpo, para você ver. Irmão, como é que essas 2 bolinhas aqui podem enxergar tudo? Mexe nela para ver. Quem está entendendo? Amém, pastor. Amém. 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 O milagre que é você, meu irmão. O milagre que Deus criou na Terra, que é o ser humano. A palavra dele é a primeira, tá? Para mim, a palavra dele é a primeira. Sempre eu falei isso. Primeiro é a palavra de Deus. Segundo é o ser humano. A criação de Deus. E aí, quando você olha para o universo, meu pai, o nosso Sol é maior do que muitos sóis. Mas eu já falei aqui, já que eles descobriram um Sol maior do que o nosso. É 1 bilhão de vezes maior do que o nosso. Esse universo de Deus é milagroso, hein? É verdade. Como é que pode ter nascido de um Big Bang, querido? Mas vamos dizer, hein, que nasceu no Big Bang, da explosão, ele fez tudo. Criou tudo ao mesmo tempo. Meu querido, como Deus criou, eu não sei. Eu só sei que Ele é Senhor. É o Criador, é o Todo-Poderoso, é o nosso Rei, nosso Mestre, nosso Deus, que nós temos que adorar a Deus. Lembra quando eu falei para vocês, gente, para de orar a Deus só de joelho e boca no sofá. Comece a orar com joelho no chão e boca no pó. Comece a orar a Deus agora sim, com boca no pó. Fica tranquilo, querido. Você está adorando Ele. Aí está o primeiro milagre de Deus na Terra. Eu apresento a vocês o Verbo. Amém. Glória a Deus. Eu apresento para Glória a vocês Deus. o Verbo Amém. de Deus. Ele criou tudo através desse verbo aqui, ó. A palavra. Dias de domingo é profundidade de Deus. Quem está entendendo? Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. É o reino. Amém. É o reino. É o reino. Então, o primeiro milagre de Deus na Terra que eu vejo é a palavra de Deus. Aí depois ele cria o homem para governar a Terra. E você já sabe que o homem passa para Satanás o bastão.
Mas Cristo foi lá e tomou de novo o bastão da mãe dele. Tomou o bastão. Agora vamos aqui, agora é comigo. Agora eu comando os céus e a terra. Acabou, você perdeu tudo. Nem a chave você tem mais do seu inferno aí, e nem mais a morte está no seu comando. Agora está tudo nas minhas mãos. E na minha igreja você não pode tocar. Será que nós podemos dizer glória a Deus? Glória a Deus, Glória, aleluia. glória, glória a Deus. Glória a Ele Deus, vai glória a Deus a tentar todo matar momento. a igreja. Ele vai tentar matar cada um de nós. Mas ele não pode, se Deus não permitir, porque nós estamos na mão do Todo-Poderoso. Amém, Senhor. Esse poder da morte não tem mais sobre nós. Só se Deus permitir. Mas eu digo para você uma coisa, vai ser difícil, hein? Muito difícil ele permitir. E nós temos esse exemplo agora de uma semana atrás que aconteceu conosco na nossa viagem, no domingo passado. Não pode te tocar. Você é menina nos olhos dele. Tenta enfiar o dedo nos seus olhos para você ver. Tenta. Faz esse teste agora. Tenta enfiar qualquer coisa no teu olho, ver se ele não fecha. Na mesma hora. Ó, ele fecha. Nós somos a menina dos olhos do Senhor. Aqui nós estamos fechados os olhos, mas Deus segura a gente na mão dele, ninguém toca. Mas nós somos o segundo milagre, como eu estou passando para vocês. O primeiro é a palavra. No princípio é a palavra, e a palavra estava com Deus. A palavra está sempre com ele. A palavra está sempre com ele. Por isso que eu falo para vocês, irmãos, leia a Bíblia uma vez por semana, é isso? Não, 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 não. 7 vezes. Já pegamos aquela pesquisa dos Estados Unidos, quando você lê a Bíblia 4 vezes, ou quando você lê 7 vezes. Aí vem um cabra aí do meio, que sabe, que está dentro da caixinha ainda. Não, só leio a Bíblia no final de semana. Aqui não, querido, aqui a gente lê 7 vezes por semana. 10 capítulos por dia. Ah, mas não tem problema. 10 capítulos por dia, continua. E o dia que você lê 10 capítulos, não vai conseguir ler mais. Você vai conseguir, você vai pular para 20. Aí você vai começar a ler livros por dia. Ontem eu li 2 livros e comecei o 3º, mas vou continuar lendo. Por dia. Então, queridos, está aí, ó. No princípio era o verbo e continua sendo o verbo. João capítulo 15, verso 7. Se vós estiveres em mim e a minha palavra estiveres em vós, pedirei tudo o que quiserem e vos será feito. A palavra aí. E no céu testifica Deus, a palavra e o Espírito Santo. No céu testifica Deus, a palavra e o Espírito Santo. E cadê Jesus? Ele representa o próprio Deus. Deus, a palavra e o Espírito Santo. No céu testifica esses três. Por isso que ele fala que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Quem é o verbo? Deus. O verbo é a palavra de Deus, é Deus. E o verbo é Deus. Aí a gente fala para ler o capítulo. Não, tá bom, um capítulo por dia. Não tá não, meu irmão. É 7 vezes por semana. Você tem que alimentar essa carcaça aqui espiritualmente falando. Você só se alimenta com a palavra. Você só se alimenta com a palavra, que é o verbo. Sem o verbo, você não se alimenta. Um minuto para cada um aí dar suas considerações aí para a gente continuar. Começar com o José.
É, meu pastor. É a palavra, é o verbo, é Deus. Cada dia eu tô aqui hoje, tô sozinho aqui, né? Então estou aqui meditando e avaliando o que eu tenho feito da minha vida até hoje, né? E o tempo perdido, né? Mas esse tempo não volta mais, então daqui para frente eu tenho que ter mais intimidade com Deus, estreitar e sabendo que sem Ele eu não sou ninguém. E com certeza eu tenho melhorado bastante. E com certeza Deus está comigo. Amém. Amém? Amém. Josi, eu quero dar uma palavrinha sobre essa sua frase aí. Pode falar, pastor. Eu costumo dizer aqui na live que até uma vez eu falei que eu zerei tudo, comecei do zero. Uhum. Josi, eu passo isso para você também, filho. Começa do zero. Uhum. Aí você me pergunta como assim, eu te respondo. Você tem uma eternidade pela frente, filho. E essa eternidade é com Deus. E essa eternidade é com Deus. O que você falou? É verdade. Aqui o caminho, aqui na Terra, já está por terminar, né? A gente não tem muito tempo. Mas a eternidade é com Deus. A gente vai Então, ter... Josi, zera tudo, filho. Uhum. Está te falando aqui, além de um amigo teu, é alguém que busca esse reino já há 44 anos. E esses conhecimentos aí que a gente passa aí para os irmãos, que Deus revela para nós. Amém. Filho, você começou agora. Zera tudo. Zera tudo. Começa a seguir aí a palavra. Começa a seguir o verbo. Começa a seguir o do zero. A partir de agora, eu vou seguir o Senhor. Entrego a minha vida na mão do Senhor e quero ver Ele que vai fazer por mim agora. Pensa assim, Josi. Eu sou eterno. Fala assim, eu sou eterno. Eu sou eterno. Porque Deus me criou. Porque Deus me criou. Eu vivo no corpo de Deus. Eu vivo no corpo de Deus. Pensa nisso que você falou aí, tá? Pensa nisso. Amém. Você começou agora, Josi. Vamos dizer, a tua ficha caiu agora. Você está com 53, né? Você está com 53, né? 5. 55. Então, meu querido, com 55 anos de idade, querido, você chegou à idade da razão. Agora você vai entender que depende do Senhor 100%. Amém. Não depende mais de você. Dependa dele. Zera tudo. E pensa assim, eu sou eterno e vou viver a eternidade com Deus. Por que eu vou me preocupar nessa terra? É, verdade. Não tem lógica isso? Tem lógica, irmão. Tem lógica. Agora você vai brigar pelo teu filho, meu irmão. Nós estamos aqui em jejum agradecendo a Deus pela salvação dos nossos filhos. Amém, Jojo? Amém, meu querido. Hudson. Amém. A paz do Senhor. Bom, pastor, interessante aí quando o senhor se refere, né? Como a gente já falou das outras vezes também, lá no seminário, sobre no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Interessante a gente saber que como a palavra é tão importante porque ela já existe desde a criação do mundo. Muito antes do mundo ser criado, Deus já começou ali a arquitetar tudo, né? Ele começou a arquitetar tudo. E a importância da criação dele, como outro dia eu estava vendo sobre o testemunho a respeito do nosso corpo, porque então temos que santificar, purificar, nós somos o templo, a casa de Deus. Um exemplo foi de um pai de santo que, entrando num cemitério, ele foi tentar colher uma peça,
uma peça, uma parte do cadáver, ou o osso ou a carne, o que tivesse. Mas ali não se permitia tocar naquele corpo, mesmo em decomposição, Deus não permitia, porque aquele corpo era corpo glorificado para Deus, é um corpo santo. Então, isso é muito importante, você vê que as coisas de Deus, como são lindas e maravilhosas, né? Abençoada, que nem o inimigo toca nem no seu corpo em decomposição, ele pode mexer no teu corpo. E nenhuma parte do seu corpo pode ser retirada. Por isso que é bom a gente sempre estar se glorificando, se purificando, né? Se purificando a cada dia e lendo a palavra, que a palavra ela vai te purificar a cada dia. Amém. Urso, você viu, você falou aí do não puderam mexer lá no corpo lá do, vamos dizer assim, do defunto, do morto. Porque esse corpo, se é do servo de Deus, que verdadeiramente porque ele não permitiu ele mexer no corpo, esse corpo é glorificado, querido, no arrebatamento. Amém, aleluia. Não falou aqui que cabelo e unha e lágrima não fica na terra. Esse corpo também não, esse corpo é de Deus. Deus mora nesse corpo, querido. E como é que alguém pode tocar num corpo que Deus mora? Glória a Deus. O corpo de Cristo, quando estava praticamente em 3 dias lá em decomposição, você acha que ele ia... Aquele corpo é de Deus, querido. O seu corpo é de Deus. Glória a Deus. Amém. Você vê como é que Deus ele não deixa passar nada, né, pastor? Ele, até o nosso corpo, ele mesmo em decomposição, ainda é um corpo importante, ele protege, ele não deixa que nenhum mal toque, nem no nosso corpo que está em fase de decomposição. Como Deus ele ama tanto nós, que até o nosso corpo ele protege em estado de decomposição. Isso é incrível, é coisa de Deus mesmo. Amém. 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 Ó, Silvana. Pastor, paz Senhor aos irmãos aí. Como não amar um Deus desse, né, pastor? A perfeição dele hoje, o senhor falando aí, né? A perfeição, tudo direitinho, organizado, tudo por amor, sabe? Como não amar, né? Um Deus maravilhoso, um Pai que protege, que nos guarda, que está sempre conosco, nos deixa faltar, nunca nos deixou faltar. Como não amar? As minhas palavras é essa, como não amar? Né? É uma perfeição dessa, é uma coisa que o estudo de hoje está fazendo, eu ainda estou assim, na cabeça assim, trabalhando, né? Estudando, pensando, quando o senhor estava ensinando aí, explicando, eu fico assim, viajando, né? Como que eu estivesse vendo acontecer, participando naquele momento ali, e ver, meu Deus, como que pode, né? É uma coisa assim que para a gente é impossível, a gente só em pensar, a gente acha que aquilo é impossível acontecer. Olha que maravilha, olha que perfeição, olha que Deus tremendo, maravilhoso que a gente serve, né? Que nós servimos. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos amar muito, temos que amar muito, glorificar muito. As minhas palavras é essa, pastor. Glorificar, amar, orar, jejuar, ler, estudar, participar, mastigar mesmo, engolir, se alimentar mesmo da palavra. As minhas palavras é essa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu Deus, hein? Que isso, hein? Eu fico também pensando, irmã Silvana, quando eu comecei a entender a palavra, que agora a gente está entendendo. Quem está começando a entender o reino de Deus aí? Quem está começando a entender o reino de Deus? Eu. Amém. Começando. Sabe, pega o sistema nosso cardiovascular, esticando ele, dá volta no globo terrestre, no planeta Terra, várias vezes. Tudo certinho. O sistema digestivo todo funcionando, todo o sistema do nosso corpo, todos os sistemas. Tony. Amém, amém, meu pastor, amém. Voltando aqui para a palavra aqui,
Essa palavra, como eu disse, se deixar, a gente fica um mês todo falando só desse versículo, né? Porque no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Então, eu me pego muitas das vezes com pessoas, né, dizendo que não acreditam na Bíblia, porque foi escrita por homens, né, e homens escrevem o que quer, e assim por diante. Na verdade, eles querem uma forma, né, de viver no pecado, tá? E não enxergar o que... tentar começar a enxergar e aderir, né, ao Evangelho, né? Em 1 Coríntios 2,14 diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele é carnal, né? E para algumas pessoas eu costumo dizer e afirmar que humanamente é impossível interpretar o verbo, a palavra de Deus, a constituição de Deus. É impossível, porque ele parece loucura. Vai parecer loucura. Quando ele abrir a Bíblia, não vai entender nada, ele vai ler por ler, né? Vai parecer loucura a ele. E não entendê-las, e não vão entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Só vai conseguir discernir a palavra se tiver com o Espírito de Deus, se tiver com o Espírito Santo. Se Deus permitir que você tenha aquele entendimento, né? Então, realmente, esse versículo 1 de João, ele é muito forte, e não é qualquer pessoa que vai compreender, que vai conseguir decifrar o que está escrito, né? Porque ele simplesmente vai achar uma loucura. No princípio era o verbo, ele vai entender logo, vai conciliar logo o verbo com o nosso português. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, realmente, o estudo bíblico que nós estamos tendo nessas online, nos dias de domingo, tem sido um divisor de águas, não só para mim, mas creio que para todos que aqui participam desta live. Amém, meu pastor? Amém, querido, amém. Você vê que nós fizemos praticamente 1 hora certinho, só nesse versículo. Verdade, verdade. E eu quero dizer para vocês que vou terminar a live agora. Agora eu vou falar uma coisa para vocês, tá? Pensa nisso que a gente falou aqui. Pensa no seu sistema do teu corpo. Como ele funciona. A criação de Deus. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo que testifica no céu. Que tudo que fez certinho, 14 gerações, 14 gerações, 14 gerações. Se você vê 14 gerações, são 4 vezes 3, 12, dá 42 gerações. E 42 meses vai ser 3 anos e meio que Satanás vai reinar em 2 partes. Tudo isso tem número, meu irmão. É número. É certinho, é correto, é tudo certinho. 2.000 anos até Abraão, Abraão até Cristo 2.000 anos e Cristo até hoje 2.000 anos. É a era da igreja. A igreja viveu 2.000 anos. Com luta, com batalha, não vai ser fácil, é com luta, com batalha, com choro, com lágrimas. Mas é vitória para todos nós, porque nós sabemos em quem temos crido. Quando vocês quiserem saber mais ainda, leia Hebreus 11. Muitos dos profetas tiveram a promessa, mas não usufruíram dela. Mas sabiam em quem estavam crendo. E hoje está acontecendo tudo conosco. Nós estamos recebendo os benefícios que os profetas profetizaram. E é isso aí. Por isso nós estamos no livro de João. João, ele fala para a igreja, João fala no espiritual, a igreja, ele fala para nós. O espiritual, a nós, a igreja. Ele não foi escrito para o mundo, ele foi escrito para a igreja, porque para entender o João, você tem que entrar no espiritual de Deus, zerar, como eu falei para o Josias, zerar. A partir de agora, eu quero o espiritual, eu quero é Deus. Fala assim comigo, irmão, eu quero é Deus. Eu quero é Deus.
Eu quero é Deus. Deus. Eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Beijo no coração. Se despede aí, José, Lourdes, Maria Silvana, todos aí, ó. Beijo, Amém, irmãos. amém. Bom domingo Amém, a todos. Pai. Domingo abençoado. A paz. Deus. Paz a todos. Glória a Deus. Tony Paz tá de de Cristo. camiseta. Glória a Deus. Tony tá de Glória a camiseta. Deus. Não.